Olá, tudo bem? Eu tô aqui para falar um pouco mais do canal No Radar do Dinheiro. Tem algum tempo que a gente não grava alguns vídeos e para esse final de ano muito importante eu vou gravar uma série de vídeos interessantes falando das perspectivas para 2020, falar até inclusive de retrospectiva 2019, melhores investimentos em fundos imobiliários, mercados de ações, fundos, enfim, estou preparando aí uma série para você que nos assiste e que está inscrito aqui no canal, não só no canal do YouTube, como também no meu Instagram, também no Radar do Dinheiro, enfim. Mas esse vídeo especificamente é quase igual ao vídeo que eu gravei em dezembro do ano passado para falar os 5 piores investimentos para 2020, tá? Então eu vou começar falando um ponto que inclusive eu estava lendo nos comentários do vídeo do ano passado sobre o fundo de garantia, né? O fundo de garantia, a gente tinha uma perspectiva que seria um dos piores investimentos. Muita gente me crucificou falando que fundo de garantia não é investimento, mas a gente vê que com essa medida implementada pelo governo Bolsonaro, de que as pessoas podem resgatar os seus recursos do fundo de garantia, assim como já havia acontecido no governo Temer, é sim possível falar em relação a isso. Aliás, por falar em fundo de garantia, a gente deve ter um retorno dele aí próximo de 6,2% no ano de 2019. Para o ano de 2020, é bem possível que esse número seja diferente. E por qual razão? Basicamente em função dos resgates, o resultado é diferente, aquilo que o governo, a fórmula de cálculo na rentabilidade agora é diferente do que o governo Bolsonaro propôs, enfim, então por isso que em 2019 ele deve render 6,2%, mas para 2020 ainda é uma incógnita em função dos resultados que serão gerados pelo FGTS e em função das retiradas dos grandes saques que houveram ali ao longo dos últimos meses, tá? Então, fundo de garantia, de novo, 2019 foi bom, 2020 imprevisível, não vou colocar ele nessa lista de piores investimentos para 2020. O primeiro deles não tem como ser diferente, eu acho que até da própria camiseta já diz um pouco disso, né? O recall da poupança, a poupança que teve péssima rentabilidade no mês de novembro de 0,29%, o mês de dezembro agora de 2019, também deve ser ruim e o resultado para 2020 deve ser pior ainda. Por quê? Porque espera-se que o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduza a taxa de juros do nosso país, que hoje, no dia dessa gravação, dia 6 de dezembro, está em 5% ao ano, que vá para 4,5%, ou seja, que haja um corte meio ponto percentual na reunião do Copom de dezembro. Mais para frente, no início de 2020, também há uma perspectiva de um novo corte de 0,25 ponto percentual. Esse corte de 2020 ainda não é uma certeza, mas a garantia é que 2020 será um ano inteiro de juros baixos estáveis. Ou seja, vamos considerar 4,5%, caso, claro, o Copom não corte os juros ali no início de 2020, então você deve ter a rentabilidade da poupança tendo um retorno de 3,15%. 3,15% é um número absolutamente ridículo, né? Se você considerar não só o histórico, mas vamos considerar todo o momento da poupança. Muita gente também esquece que tem o tal do mêsversário, né? Infelizmente a poupança teve números de captação muito fortes no mês de novembro de 2019. Acredita-se que seja pela melhora da economia, pelos saques do FGTS, também algumas pessoas deixaram seus recursos na poupança, mas infelizmente em 2019 já vai ser um resultado ruim, em 2020 vai ser pior ainda, porque a poupança rende 70% da taxa Selic. Ou seja, se a taxa Selic estiver em 4,5%, ela vai render 3,15%, abaixo inclusive da inflação, que espera-se que seja próximo ali de 3,5% a 3,8%. Ou seja, quem tem dinheiro na poupança vai perder dinheiro em 2020. Esse era um dos pontos importantes, o número 1. Número 2, fundos de previdência com taxas de administração elevadas, somadas às possibilidades das taxas de carregamento e ainda a taxa de entrada e taxa de saída. Quando os juros estavam em 6,5%, esses fundos de previdência com taxas elevadas já eram ruins, agora se tornam ainda pior. Então fique muito atento qual que é a taxa de administração do seu fundo de previdência, veja se ele tem taxa de carregamento e tem taxa de entrada e saída, porque isso sem dúvida vai acabar comendo a sua rentabilidade e ao longo do tempo não vai acabar te beneficiando absolutamente em nada. Aproveite que há a possibilidade de portabilidade dos fundos de previdência e transfira, se há uma taxa muito elevada, para uma outra instituição que te dê taxas mais interessantes, mesmo sendo num fundo conservador, porque isso vai te ajudar no seu futuro, pode ter absoluta certeza. Bom, o terceiro pior investimento aqui para 2020 são CDBs de grandes bancos, né?
por razões óbvias. O CDB ele rende uma taxa do CDI, muita gente ainda não sabe disso. O CDI é uma taxa referencial da taxa Selic, a nossa taxa de juros. Então hoje, gravando esse vídeo aqui, a Selic está em 5%, o CDI está em 4,9%, com a Selic indo para 4,5%, o CDI deve ir para 4,4%. Os grandes bancos eles acabam oferecendo CDBs que pagam 70%, 80% do CDI. Essa é uma taxa realmente muito ruim, considerando que bancos médios e pequenos te trazem a possibilidade de você investir em CDBs que te pague cerca de 100% do CDI até em liquidez diária, ou te pague 110%, 120% do CDI em prazos um pouco mais longos, de 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas que vale a pena até porque há também a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Então você que é pequeno investidor, note isso, entre em contato com o gerente do seu banco e pergunte quantos por cento do CDI rende o meu CDB. Se tiver próximo de 70%, 80%, saiba que é um número muito ruim e que há números muito melhores nas plataformas digitais de investimento que você pode, por exemplo, fazer uma alocação muito melhor do seu patrimônio, pensando até no curto prazo, tá? Bom, o quarto pior para investimento em 2020, fundos de renda fixa com taxas elevadas, especialmente aqueles fundos referenciados, né? Você que tem dinheiro em fundos de renda fixa, por ter uma posição um pouco mais conservadora, fique atento a isso. De novo, praticamente igual também ao mesmo pensamento dos fundos de previdência, mas para piorar um pouco a situação, muita gente utiliza esse dinheiro para reserva de emergência ou para liquidez diária, não muito como investimento. Então, eu vou te falar que se você investe num fundo referenciado DI com uma taxa de administração acima de 0,5%, vai ser um número muito ruim. Vamos fazer um cálculo bastante simples, uma conta de padaria mesmo. Fundo de renda fixa, referenciado DI, vai render 4,5% ano que vem se a taxa Selic estiver próximo de 4,5%. Isso muito mais pelo estatuto que funciona os fundos referenciados DI. Você tirando uma taxa de 1,5% mais ou menos, vamos fazer de 1 a 1,5% porque é o que tem hoje na indústria de fundos aí. Daí, então, 4,5 menos 1,5, você já tem 3%. Se você for constatar que a inflação, que eu falei agora há pouco, deve fechar no ano que vem de 3,5 a 3,8, ou seja, você também ainda perde dinheiro e também ainda tem a questão do imposto de renda a pagar sobre os rendimentos, ou seja, fique bastante atento. Não faça aplicações em fundos de renda fixa que tenha taxas de administração acima de 0,5%. Quando eu falo fundos de renda fixa, estou falando mais dos fundos referenciados DI, porque tem aqueles fundos de crédito privado que isso é outra história, isso a gente vai deixar para um outro capítulo, um outro vídeo para a gente falar aqui sobre isso. Para o quinto pior investimento de 2020, eu tenho aqui fundos indexados à inflação. Por que eu quero dizer isso? Os fundos indexados à inflação em 2019 tiveram retornos bastante interessantes, muito mais pelo momento do mercado, momento da taxa de juros. Para 2020, isso pode ser um pouco diferente. Alguns fundos, é bem verdade, têm gestão ativa, então os gestores podem trabalhar manuseando um pouco os recursos que estão dentro daquele fundo e não necessariamente ele vai se traduzir em rentabilidade ruim. Mas alguns daqueles fundos passivos, há sim a necessidade de tomar um pouco cuidado. Não é uma garantia, não estou colocando aqui uma questão que vai ser óbvia, que eles serão um dos piores investimentos para 2020, mas tem o potencial a depender do momento da economia, daquilo que for acontecer na política, da curva de juros, enfim, uma série de situações aqui que podem impactar na inflação, tá? É muito importante a gente colocar que esses fundos indexados à inflação, eles não têm necessariamente dentro das suas carteiras apenas títulos do Tesouro Direto indexados à inflação. Eles podem ter debêntures, eles podem ter LCI, LCA, enfim, e outros ativos que sejam interessantes, CRI, CRA, que sejam indexados à inflação também, que possam ser interessantes e ter uma rentabilidade boa em função de serem produtos financeiros ou aplicações financeiras adquiridas lá atrás, ou seja, podem ter resultados bons. Mas uma coisa que eu sugiro aqui é apenas cuidado, fique atento, conheça a carteira desse fundo indexado à inflação, porque sim, ele pode ter aí alguns ruídos para estar nessa lista dos piores investimentos para 2020. Enfim, listei aqui a possibilidade dos 5 piores, expliquei um pouco do fundo de garantia. Acho que é isso, falando dos 5 piores investimentos para 2020. Fique atento, em breve mais vídeos para vocês falando das perspectivas para o ano que vem. Um grande abraço!